Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, aqui professor Edson Bittencourt, tá? E o nosso assunto hoje é as cifras, são as cifras, né? Nós vamos então aprender um pouquinho mais sobre elas, ou aprender sobre elas, né? E o que é o cifrado? O cifrado é uma nomenclatura universal usada para representar as notas e os acordes, tá? Antes de tudo, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para explicar um conceito que você tem que ter em mente. Nota é diferente de acordes, tá bom? O que é uma nota? Uma nota é um som só, um som isolado, tá? Então, por exemplo, onde você colocar o dedo lá no seu violão é uma nota. Onde você colocar o dedo lá é uma nota. Um acorde é a junção de duas ou mais notas tocadas de forma simultânea, tá bom? Nas nossas aulas práticas também e na apostila você vai encontrar mais detalhes sobre isso. Então, para nós entendermos agora melhor o conceito, o cifrado é uma nomenclatura universal que nós utilizamos para representar tanto as notas quanto os acordes, ok? Seguindo então, a gente vai ter algo bem simples. Olha só, se você pensar no alfabeto começando pela letra C, você vai ter então C, D, E, F, G, A e B, tá? Então, onde o Dó é o C, o Ré é o D, o Mi é o E, o Fá é o F, o Sol é o G, o Lá é o A e o Si, a letra B. Então essas são as cifras, tá? Representando cada nota e cada acorde. Já a nota Dó é representada pela letra C. A cifra da nota Dó é a letra C. E a cifra do acorde de Dó também é representada pela letra C. Isso vai acontecer com as demais. Outra coisa que é importante eu mencionar aqui são os símbolos de alteração, tá? Alguns desses símbolos a gente vai conhecer à medida que nós formos apresentados algumas técnicas, algumas formas de estudo. Então eles vão vir acompanhados das aulas práticas, tá? E mais com o avançar das aulas teóricas também. Mas esses aqui são fundamentais já para a gente começar. Que são o quê? Esse símbolozinho, né, que parece um jogo da velha, ou para os mais modernos aí uma hashtag, é na verdade uma notação que significa o sustenido, tá? Sustenido. Esse símbolozinho, que também é uma notação musical, que parece um B minúsculo, no caso aqui no computador, eu coloquei um B minúsculo, mas porque eu não tenho uma representação aqui nas teclas do meu teclado, mas isso é uma representação musical do bemol, ok? O M minúsculo nós vamos usar para acordes, né? Para quando o acorde for menor, ok? Ou para intervalos menores. Esses números 5, 4, 7, 9, né? Você vai ler, no caso 7, você vai ler com sétima. Se fosse o 9, você ia ler com nona. Né? São acréscimos que nós fazemos, tá? Nos acordes. Por enquanto, você só precisa saber que funciona assim. Com o avançar das aulas de teoria, você vai entender também. E essa barrazinha significa com baixo. É para um tipo de acorde que nós vamos estudar, que é o acorde invertido, tá? Quando a gente faz alterações nos acordes, por isso o nome, símbolos de alteração. Algumas alterações que a gente faz nos acordes, a gente usa esses símbolos. Sustenido, bemol, menor, com sétima ou com nona, enfim. E com baixo, para alteração aí da nota mais grave. Dito isso, vamos entender um pouco aqui, tá? O que é o sustenido? O que faz o sustenido, né? É um símbolo de alteração, mas como é que ele altera? Muito simples. O sustenido, ele altera a nota meio tom acima. Ele vai deixar ela mais aguda. Lembra do nosso conceito inicial lá? Né? Deixar a nota mais alta, mais aguda, tá? Então, o sustenido, ele altera a nota meio tom acima, deixando ela mais aguda. O bemol, ele deixa a nota mais grave, ou seja, ele altera a nota meio tom abaixo, tá? Por isso a gente entende os conceitos depois de entender intervalos, né? Para você saber o que faz, né? O que seria esse meio tom, né? Meio tom no caso do violão, da guitarra, do contrabaixo, de qualquer instrumento temperado. Meio tom seria uma casa. Então o sustenido e o bemol alteram uma casa. Você coloca onde o seu posicionamento do dedo vai ficar uma casa acima ou uma casa abaixo. Se fosse um teclado, por exemplo, a alteração seria uma tecla acima para o sustenido e uma tecla abaixo para o bemol. Ok?
Alguns exemplos de utilização, né, das cifras, né, e juntamente com os símbolos de alteração seriam esses aí, ó. Vou pegar aqui a nota Ré, né, que é representado, como você já viu, pela letra D. Então eu tenho no primeiro exemplo eu tenho um D, que significa que é ou a nota, né, ou a nota Ré, ou o acorde de Ré maior. O segundo símbolo eu teria o acorde de Ré menor, tá? Nota é um som isolado, então a nota só tem normal, fundamental. O acorde ele tem maior, menor, alterados e etc. E aí para o acorde eu teria aqui então o Ré menor, com esse segundo exemplo, tá? O terceiro exemplo eu teria aí duas alterações, né, no acorde, na tríade. Eu teria o Ré, o acorde de Ré, só que é um Ré menor acrescido da sétima, ou seja, é um Ré menor com sétima. Eu até recomendo que, se você puder, dar um pause aqui, pegar papel e caneta e ir anotando isso, é bem legal. E, como nunca é demais eu frisar, no nosso PDF, que acompanha cada uma dessas aulas, você vai ter esses detalhes. O próximo exemplo, eu teria um acorde maior, também com sétima, certo? Então eu teria um Ré com sétima. No quinto exemplo, eu teria um Ré bemol, ou seja, a nota ou o acorde de Ré voltado meio tom ou uma casa. Se fosse um acorde, você ia voltar todos os dedos uma casa. Se fosse só uma nota, você ia voltar essa nota uma casa. No penúltimo exemplo, a gente tem o contrário, né? A gente tem um Ré sustenido, ou seja, se fosse uma nota, você ia tocar uma casa acima. Se fosse um acorde, você ia fazer o quê? Ia tocar todas as notas do acorde uma casa acima, certo? E por último, a gente tem aí uma junção, né, de 3 símbolos de alteração. A gente tem um Ré sustenido menor com sétima, ok? Então nós temos aí o acorde de Ré, só que é um Ré sustenido, ou seja, alterado meio tom acima. É um acorde menor e acrescido do intervalo de sétima, ok? Por enquanto, é só para você entender como ler. Então, o objetivo aqui é você aprender a cifra, o que é o sustenido, bemol, né, e como ler. Conforme as aulas forem avançando, a gente vai não só ler, mas vai entender, que é o nosso objetivo, ok? Então, esse é o nosso conteúdo da aula teórica de hoje, tá? Outros símbolos, como eu já mencionei, nós vamos aprendendo conforme a necessidade, tá? As técnicas, né, os símbolos de técnicas para tablatura e afins, a gente vai ter tanto nas aulas de técnica quanto na aula onde a gente aprende a ler tablatura, tá? E qualquer dúvida, como você já sabe, é só deixar lá no nosso grupo de alunos, que assim que possível a gente já responde para você, ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.